O empreendedor precisa de uma alta frequência, uma energia alta. Para quê? Para empreender. Se você já está empreendendo, você precisa de uma frequência mais alta, para ter mais resultados. Resultados é uma consequência de vibrações. Então hoje nós vamos falar um pouco de física quântica, um pouquinho de vibração, frequência, mostrando isso dentro da própria Escritura. O que a Bíblia diz sobre isso? Eu sou daqueles que não creio que a Bíblia prova a ciência. Eu creio que a ciência tem que provar o que já foi dito pelas Escrituras. Porque um detalhe da Bíblia é assim: a Bíblia ela é um livro incomum. Se você tem costume de ler, fazer leituras, você vai perceber que ler livros, você vai ver que livros vêm, são lançados e depois eles passam. Mas a Bíblia é um livro que não passa. Está na casa daquele que é bem crente e também está na casa daquele que é ateu. Provavelmente o ateu vai utilizar a Bíblia mais do que os crentes, porque ele quer provar que Deus não existe. E Deus acaba fazendo parte da vida dele, porque ele não pode perceber que Deus está ali, então ele passa mais tempo com Deus do que às vezes nós temos. Ok? Primeiro ponto que eu quero que você analise aí, coloque na sua frequência, é que no empreendedorismo você precisa de visão de futuro. Não tem como empreender sem a visão de futuro. Então, para ter visão de futuro, você precisa analisar o cenário, qual é o cenário que nós estamos inseridos a respeito do empreender. Como que você está enxergando? Como que você enxerga? Você é aquele que está enxergando as possibilidades ou você é feito manada? Estão dizendo que o treino está bom, estão dizendo que o treino está ruim, e você segue a manada. Então, assim, você precisa ter uma visão do futuro. E para fazer isso, você precisa observar o cenário. O cenário que você enxerga, ele é positivo, ele é negativo? Se é negativo, como você vai mudar essa situação? Se é positivo, como você vai aumentar essa energia? Como você vai aumentar essa frequência? Está fazendo sentido? Agregar valor. Defina seus objetivos. Seus objetivos precisam agregar valor. No momento de empreender, não tem apenas que ter preço, tem que ter valor. E valor agregado, ele vai criar, vai dar muita energia. Vai muita energia. Então, assim, se pede para você entregar, se estão pagando 10 para você entregar o serviço, entregue como se você estivesse recebendo 100. Agregue valor. Outro negócio vai acontecer, porque o resultado é surpreendente. Tempo. Define o tempo. Não deixa apenas o teu projeto na tua cabeça. Define o tempo de começar, e como vai começar, e para cima. Identidade. Faça uma autoavaliação. Quem você é? Como você está comportando com esse empreender? Você pode ser inserido ou não? Você tem capacidade? Pode se profissionalizar? Pode melhorar? Pode ter ciência daquilo? Estudou o negócio ou não? Então, não queira empreender sem conhecimento. E começando de você. Qual é a tua identidade? Quem você é? Você precisa saber, porque no momento de você se posicionar, não se posicione se não tiver identidade. Fixação. Isso aqui destrói muita gente de empreender. É perder o foco. Perder o foco, você vai perder a fixação. Perdeu a fixação, não tem como fazer nada. Tá? Então não perca o foco. Seja bravo e constante. E o último aí, você precisa de network. Você precisa de fazer contatos, porque às vezes é mais do que dinheiro. Tem gente
que tem o que você precisa, e tem gente que precisa do que você tem. Então, network é necessário. Um dos caras mais bravos do network que eu já vi foi Jesus. Jesus era violento no network. Com a palestra eu vou tentar minimizar ela nesses 5 pontos aí. O micro e o macro e o micro, dupla fenda. Alguém já ouviu falar sobre dupla fenda? Já viu? Micro e macro, macro e micro. Então eu faço pergunta. Frequência e vibração, esse aqui vai ser interessante. Efeito serão e glândula pineal. Aqueles que estão dormindo tarde vão se assustar quando falar no glândula pineal. E tem tudo a ver no momento de empreendimento. Ok. Meu caso. Micro e macro. Olha só. Eu vou passar um vídeo. Deve ter uns 2, 3 minutos, eu acho. Mas eu quero que você preste bastante atenção. Alguns vão ficar achando meio estranho, mas já explico aonde está isso. Muito bem, pronto. Essa inglesa aqui.
É impressionante. E aí foi sair no universo macro, umas nebulosas. E você vê que eu coloquei uma música ali bem trash, só para causar uma quebra de carga energética para vocês entenderem. Depois, quando entrou na nebulosa, foi melhorando a música, para vocês sentirem que nós somos vibrações, nós temos vibrações. E se uma música mexe com as nossas emoções, como que anda o que nós escutamos a respeito do que nós vamos empreender? Então você começa a perceber o seguinte: quando fala-se do micro e do macro, e eu vou falar a respeito de Deus, Ele é o grande design inteligente, Ele é o arquiteto do mundo. Então você vai perceber o seguinte, que o poder que Ele usou para fazer o macro, Ele usou para fazer o micro. A força que Ele usa para fazer o que está na expansão do universo, Ele usou para fazer o que está no universo subatômico. E sabe qual é o clímax, o ponto central do macro e do micro? Você. Os cientistas, os físicos, os grandes pensadores, biólogos, eles vão chegar a essa conclusão, que o ponto central do micro e do macro é você. O que eles encontram no macro, no fim do macro, que eles vão encontrar, eles encontram no fim do micro, que eles também vão encontrar. Lembra da semana passada, ou melhor, da última palestra? A última palestra nós falamos de onde vem uma energia que tem uma violência de força, que os cientistas, os físicos vão dizer que na física é uma energia que não tem como calcular às vezes, da força que ela tem. Aí eles vão dizer, na teologia eles chamam isso de Espírito Santo, ou de haja luz. Lembra da luz, do haja? É aquela luz que é essa energia. E essa energia está dentro do hipercampo. Dentro do hipercampo, que está dentro dos quartos de Deus, que nós falamos na última fala, fica ali. E sabe o que é interessante? É que esse poder que o Criador exerceu em fazer o macro, Ele fez tudo dentro de você. Para mim isso é um absurdo. Alguém ainda querer que eu explique Deus. Não tem como explicar Deus. Eu mesmo me perco. Eu só posso dizer amém e correr, porque é um absurdo o que esse eterno Deus fez usando o poder dele, e ainda diz que você é uma criatura que Ele ama. Olha que absurdo. Vamos ver o que o texto vai dizer. Esse é o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Olha aonde está. No princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, o Criador, e o Verbo era Deus. São a mesma coisa. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, sejam no micro ou no macro, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, desse Verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Essa luz é a mesma luz que está lá no Gênesis 1:3, quando ele diz, haja luz, aquela luz que nós mencionamos, que ela está dentro dos quartos, aquele negócio todo, aquela potência de energia, e todo mundo carrega, e tem um código dentro do DNA. Deixa eu comentar isso aqui depois.
Então assim, qual é o grande ponto? É entender que essa luz está nos homens. Essa luz é criadora. E aqui eu quero colocar um ponto aqui, irmãos. Você que empreende, você que está com um projeto, que ainda não começou a empreender, mas tem desejo de empreender, ou fazer qualquer coisa que dignifique, dá importância para essa luz, tá? Porque essa luz aqui é a energia criadora, é uma energia que cria. E deixa eu falar um negócio para vocês. Aonde ela está? Ela está com os homens e com as mulheres. Aqui para os casados, não temos crianças aqui, mas essa luz, essa energia, ela manifesta no sexo. Tá? Essa energia manifesta no sexo. O sexo é uma energia criadora. Olha como é simples você entender. A mulher carrega o útero. O útero, segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, a raiz da semântica do útero é terra. O homem carrega semente. A palavra semente ou sêmen vem da raiz da semente. Quando você pega uma semente, aonde você planta? Em outra semente? Não, na terra. Então a energia de criação, ela tem a ver com a ordem. Nada da desordem. Quando você percebe, há uma luta ferrenha, de que muitos homens gastam energia aonde não é terra. Tá? E uma das sequestradoras de energia de homens é a pornografia, a porneia. Ela sequestra. Já foi medido quanto de energia é roubado no homem? 30% de energia. 30% de energia é sequestrado do homem quando ele está diante da porneia, da pornografia. Então, essa luz, ela é importante de empreender. Nós não temos tempo de falar, mas a energia sexual pode ser transmutada. Você pode transmutar ela para uma carga que você pode empreender. Acredita no empreender? Olha só, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Não existe como a negatividade resistir quem anda positivo, quem anda positivo. Eu não estou falando de positivismo, estou falando de ser positivo. E daqui a pouco eu mostro uma tabela de frequência, e o quanto é impressionante quando você anda positivo. É impressionante. Muda-se tudo, o cenário que você anda, a roupa que você veste, as pessoas que você conversa, os lugares que você acessa, as mesas que você senta, tudo isso tem a capacidade de mudar a tua frequência. Então, não ande com gente cheia de negatividade, de trevas. Colossenses 1,5 ou 1,15. Esse é, quando está falando de esse, está falando de Jesus. Esse é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, as nebulosas, o macro, e sobre a terra, as visíveis, as que podemos ver, e as que são minúsculas, invisíveis, mas existem, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Gente, alguém que já viu um documentário dos caras que entraram dentro de um submarino, desceram 11 mil metros, o lugar mais fundo da Terra,
no oceano. Chegaram lá e eles começaram a relatar e a afirmar uma espécie de peixes, de ser vivos, que não tem possibilidade de sobreviver com a luz do sol. Onde não tem luz, hebreu, as luzes do sol não tem. E eles suportam a pressão da água. E eles eram os peixes achatados. Quando você pergunta um peixe, os caras falam, que não tem cérebro, é uma geleia que tem na cabeça. As coisas mais estranhas. É de Deus. Ele criou para ele. Para quem eu não sei, mas é para ele. É horrível, eu acho. É horrível, sabe? Uns dentes grandes, uma luz na cabeça, sabe? É impressionante, mas ele criou para ele. Mas onde eu quero chegar? É aqui. Por meio dele para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Essa palavra subsiste é impressionante porque é a mesma sensação de partículas. Por quê? Partículas é a menor frequência que existe de vou chamar de matéria, a menor matéria que existe, nós chamamos de partícula. Ela está em movimento o tempo inteiro. Essa palavra aqui é movimento. Está dizendo que ele, antes de todas as coisas, nele tudo movimenta. Tudo subsiste. Tudo está movimentando. Você, quando estuda um pouco sobre o átomo, você vai ver que ele está em movimento. E o movimento do átomo é no núcleo dele e no elétron. Está em todo movimento, o tempo todo em movimento. E um não para de fixar no outro para que eles não venham sair, desmontar. Então fica ali grudado. É impressionante quando você vê que o próprio Jesus está dizendo que tudo nele subsiste. Ele é o cabeça da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Enfim, isso é um detalhe mais teológico, eu não quero entrar nesse ponto. Mas a igreja tem esse poder de perceber que há um movimento sobre ela. Outro texto, eu estou enchendo vocês de texto que eu quero mostrar já na frente, os experimentos científicos. O Senhor, isso é Provérbios 8, 22. O Senhor foi possuído no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas, desde a eternidade fui estabelecido, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem a amplidões, ou as amplidões. Isso aqui é o macro, tá? O universo macro, amplidões. Nem sequer o princípio do pó ou do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava os horizontes sobre a face do abismo. Eu quero que vocês fiquem com essas duas palavras: amplidões e princípio do pó, ou princípio do pó do mundo. Isso aqui é partículas. A ciência vai dizer, alguns cientistas vão dizer que o mundo veio de uma explosão. Nós chamamos de Big Bang, é isso? Uma partícula encontrou outra partícula e se chocaram e houve o Big Bang. Ok, interessante, mas não percebeu que está aqui o princípio do pó do mundo, porque ele estava dizendo ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Realmente,
temos partículas, e daí que surgiram as coisas. Ah, tá, meu aqui. Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos, compreendemos que foi o universo, os mundos, formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, matéria, o que é tocado, veio a existir das coisas que não se veem, partículas. Já eu vou chegar para vocês e entregar um negócio bom. Olhando firmemente, Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhes estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Mas eu quero que você foque aqui, o autor e consumador da fé. Ele é o autor e consumador da fé. Por que eu estou falando isso? O que a fé tem a ver? Porque a fé, ele tem o poder de manipular a frequência das partículas. Eu vou mostrar um cara aqui que ele estuda as águas, Dr. Masaru Emoto. Ele estuda as partículas. Aí você pergunta, como que Jesus andou sobre as águas? E além de andar sobre as águas, Pedro também andou sobre as águas. Como que eles andaram? É a manipulação das partículas. As moléculas da água obedecem vozes. Tá. Ok. Até aqui deu para entender algo a respeito do macro e do micro? Posso ouvir um amém? Amém. Só as mulheres? Amém. Alguns homens aí? Está na dúvida. Tá. Tem uns homens na Eu dúvida. só abri a voz dela. Quando eu falo assim, homens, vamos dar um arru? Lá dos vídeos. Homens! Já nós vamos tomar um chá. Mas no 3 eles são os homens. Homens! Só os cabeças. Vamos entrar no outro assunto. Dupla fenda. Essa dupla fenda me dando trabalho. Porque, de novo, volta aos casados. Não, deixa eu falar isso aqui mais na frente. Dupla fenda são experimentos que você vai ver em Max Planck. Você vai ver experimentos com Isaac Newton, com foto, principalmente com foto. Essa teoria, esses experimentos, é impressionante. Vocês vão ver que Jesus vai falar desses experimentos. Solta esse vídeo. E estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada na parede de trás mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram, mas quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás.
os lugares onde dois tocos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de cookie. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria, mas temos um modelo igual ao das ondas, não como das bolinhas. Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferir um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas matematicamente é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente. Ok? Alguém entendeu? Não. Agora eu vou explicar, é difícil para ele entender. O que ele estava dizendo? Que os caras fizeram um experimento. Qual foi o experimento? De pegar as partículas, ou melhor, de pegar matérias e passar por uma fenda. Quando eles passavam por uma fenda, dava apenas um resultado. Um resultado aqui, batia na parede de resposta, um resultado. Aí eles colocaram duas fendas. E quando eles jogaram matéria nessas duas fendas, deu lá atrás o quê? Dois resultados, porque eram duas fendas. Aí eles fizeram esse mesmo teste com ondas. Uma onda. Aí eles botaram uma fenda e colocaram a onda para passar dentro dessa uma fenda. Qual o resultado que deu lá atrás? Uma resposta, uma fenda. Ok? Um resultado. Mas quando eles colocaram duas fendas, aí é que eles ficaram assustados. Porque quando eles jogaram a onda, fizeram a onda passou pelas duas fendas, as fendas produziram
vários resultados. Então eles fizeram o seguinte: vamos fazer um experimento com partículas, com as menores, a menor partícula que existe. Então foram observar as partículas, e eles lançaram as partículas na dupla fenda. Qual o resultado que deu? Vários, aqui ó, vários. Então construiu duas fendas, construiu várias ondas e vários resultados quando eles jogaram uma partícula em duas fendas. Qual é o ponto aqui? É que eles não sabem o porquê que as partículas viraram ondas e deram vários resultados. Aí os cientistas, nós precisamos observar como que essas partículas se comportam. No que eles fizeram isso, eles colocaram um observador, algo para medir o que fazia elas virar onda. Quando eles colocaram o observador, alguma coisa para observar, as partículas no ato de serem observadas não se comportavam mais como ondas, mas como matéria. Entendeu? Deu para compreender? Retrocausalidade. Esse é o cara que criou esse pensamento. John Halley. Ele vai dizer que só existe o presente. Por quê? E ele pegou isso de Neil Bohr, que é o cara que trabalhou, desenvolveu os experimentos de complementar, que onda e matéria complementam-se. Mas olha só o que esses caras entenderam: que o presente, melhor dizer, o futuro, ele pode influenciar o passado, mas nenhum tem nada a ver. Aí eles vão dizer: quando você tem uma fixação no futuro, você provoca coisas no passado. Só que o passado passou, o futuro não aconteceu. Como que isso pode interferir em mim? Preste atenção. Eles vão dizer que quando você fixa no futuro, você recebe ou você gasta 20% da sua energia. Quando você fixa no passado, você é sequestrado de você 70% da sua energia. Você fica com 10% no presente. Só que quando você vai empreender, quando você está nessa energia de empreender, você precisa de 50% de energia. Você só tem 10%. Porque você está fixado no futuro, fixado no passado. No futuro, alguns vão dizer que promove a ansiedade. O passado, depressão. Esses camaradas roubam sua energia. Você só tem 10%. Como que você vai agir e colocar 10%, ou melhor, 50% do seu negócio? Ela tem uma energia de 50%. Como que você vai fazer isso? Quando você... Não, vou deixar agora. Vai para frente. Sim! Mas o que isso tem a ver com Jesus? Não é a crítica ao darwinismo. Não é uma crítica ao darwinismo. Mas o que isso tem a ver com Jesus? É aqui que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Jesus, ele prova que a dupla fenda, ela existe. E olha só, em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Isso é uma fenda é uma fenda só. Mas olha a dupla fenda. Em verdade também vos digo que se dois, dupla fenda, dentre vós, sobre a terra, concordar a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está nos céus.
Presta atenção. Jesus nunca gostou dessa conversa de estação. Ele sempre disse: é melhor ser dois do que um. Certo? Jesus, quando envia os discípulos, ele fala assim: vá de dois em. Se você quer multiplicar, se você quer chegar em algum lugar, como a frase que alguns pensadores vai dizer: se você quiser chegar rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir mais longe, vá de dois. Por que Deus chama o homem para estar com o homem? Porque, irmão, mulher é o que eu estava dizendo. Quando ela recebe a semente, ela multiplica. A arte da mulher é multiplicar. O homem tem que entender que quem gera e dá luz é a mulher. O homem só tem a semente, ele só tem a energia, mas a mulher que multiplica o negócio. Então, quando você anda em ressonância, em frequência com a sua mulher, cara, é explosão de muito resultado. Mas a minha mulher não é sábia. Não é essa questão, porque o cabeça está com um. O cabeça é para guiar a mulher, é para conduzi-la para estar na mesma frequência dele. Lembra daquela perspectiva de Adão? Quando, eu acho que eu falei isso aqui, quando Adão ele recebe o som de Deus, para Deus tirar Eva de dentro dele, porque a verdadeira mulher ela sai de dentro de você. Aí você percebe que Adão, quando Deus apresenta Eva para ele vai dizer assim: agora esta é ossos dos seus ossos. Percebeu algo? Ou seja, o que ela é por dentro, eu sou por dentro, porque os ossos ficam dentro. Agora essa é carne da minha carne, a carne fica para fora, o que eu sou por fora, ela é por fora, o que eu sou por dentro, ela é por dentro. Então está na mesma frequência. Quando não está na frequência alta, está na frequência baixa, vai ter desalinhamento. Homens, se posicionem com a frequência. Se a mulher não está, não rebaixa, traga para a mesma frequência. Não, tem umas mulheres que elas, quando se descobrem, quando elas entendem a capacidade que elas têm, elas crescem. Quando a mulher cresce mais do que o homem se sente um cara fraco, desprezível. Vou puxar o maracujá aqui, um baiano falando, e puxar o maracujá, vai dar som. Eu acertei bem, porque eu gosto de som. Deus, quando dá o som para o homem, para Adão, e o som tem a ver com a glândula pineal. Peguei, irmãos, tomem cuidado, vocês que estão passando de 10 da noite para dormir, tá? Hoje nós vamos dar um desconto, mas tome cuidado, isso tem influência com o seu desenvolvimento físico e mental. Mas preste bastante atenção. Quando você estiver fazendo um negócio, chame a esposa, mesmo que ela não entenda, para estar na mesma frequência, para gerar ressonância, para gerar vibração, para gerar frequências altas. Mas se não está fazendo um negócio com a esposa, se tem alguém, um sócio, cara, traga na mesma frequência. Mesmo que ele seja um tubarão e você uma águia, esteja na mesma frequência. Mesmo que ele seja um lobão e você um golfinho, esteja na mesma frequência.
para ter resultados assombrosos. Porque se você vai só, vai até mais rápido, vai até um certo limite funcional. Mas se você for com dois, você cresce, expande, porque um tem uma ideia, o outro tem outra, e vai crescendo, expandindo, e não tem limites. Eu vou dizer um negócio para vocês: pode estar crise instalada no nosso país, do que for. Se você entender como a frequência trafega, cara, você vai matar a pau. Aqui em Irecê, você acha? Aqui em Irecê. Pode ser até no tanquinho aqui do. Nossa, eu joguei não. Até no meia hora o negócio explode, porque não é o local, é a tua mentalidade, é a forma como você domina o seu empreender. Então, quando você está projetando, já coloca frequência nesse negócio, coloca vibração nessa parada. Por quê? Porque essa dupla fenda, irmão, é impressionante. Faça o teste. Homens, de vez em quando, estou brincando, mas sempre escuta as mulheres. Porque a mulher fala, não fala muito? Escuta. Por quê? Porque os oftalmologistas vão dizer que a visão do homem é fechada. O Zé tem a visão fechada, mas a visão do homem é longa. A visão da mulher já é mais curta, mas bastante aberta. Será que Deus não sabia que isso ia completar o negócio? Vai, completa. Então, quando você estuda sua mulher a respeito de um empreendimento, ela vai enxergar algo curto. Porque como nós enxergamos longe, não perto, mais longe e fechado, nós podemos tropeçar em qualquer bobagem. Mas a mulher consegue enxergar. E tem mais, nós temos o sexto sentido, que nós não temos. É um trem. Por que Deus botou isso? Porque quando ela fala assim, não faz esse negócio, mas eu sei de tudo, eu estou na pegada, eu estou na vibração, você faz e pá, quebra a cara. Põe a tua boca, miserável. Mulher na língua, firina. Está rindo, né, bicho? Por quê? Porque nós precisamos ouvir. Às vezes nós estamos com um negócio top para fazer, mas se a mulher falar, não faça, irmão, dê 2 passos para trás, porque tem alguma coisa que ela está vendo que você não está vendo. Porque nós enxergamos muito o resultado. Mas a mulher consegue enxergar quem está aqui passando para trás. Por quê? A visão dela é curta, ela consegue enxergar tudo que está aqui, para você não tropeçar. Então, ela vai tirando do seu caminho. Então, andar junto tem esse ponto. Então, preste bastante atenção nesse detalhe. Ok? Mudança de vibração. Espera aí. Já nós vamos saltar isso. Tudo está em movimento. Tudo está em movimento. Tudo, absolutamente. Até mesmo os planetas. Os planetas estão em movimento. E preste atenção que alguns geometristas, eles conseguiram fazer uma percepção da geometria do universo em torno do Sol, com a Terra. Presta atenção como o Criador, ele é absurdo. E olha só o que acontece. O que acontece no macro, acontece no micro. Tudo está em completo movimento. Sol. Olha a distância de Júpiter, Marte e a Terra. Olha a geometria que está provocando. Saturno e Urano. Olha a geometria que forma.
simetria. E é aqui que eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque dependendo da frequência, gera vibração, e a vibração promove construções de resultados. Ok? Preste atenção. Você quer comprar o CD do universo? Olha, rapaz, soltou o verbo do inglês ali. Me considera. Isso é mudança de frequência, muda-se a vibração, mudou a vibração, ele muda os resultados. Se está numa frequência alta, ele tem uma simetria geométrica. Se volta para o mesmo resultado, ele volta à mesma frequência. Às vezes você está com uma vibração boa de montar um negócio e monta um negócio. Só que você não dá continuidade de mudança de frequência. Você continua com aquela frequência. Só que às vezes você pode cair na onda de ouvir uma notícia ruim, uma notícia negativa, uma notícia que não é legal. Isso entra nos seus pensamentos, muda a sua frequência, vai mudar a sua vibração a respeito do empreender, obviamente, vai mudar o seu resultado. Tem gente que está vendendo leite, queijo, está ficando milionário, e você vendendo pedra de ouro, e o povo está te roubando. Por quê? Frequência. Tem gente que está batendo milhões, e você vendendo R$100 por dia. O que é isso? Frequência, minha gente. A partir da forma que você vibra, você atrai. Vou te mostrar isso, como que Jesus trata isso. Lembra quando ele fala que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, energia.
Se os teus olhos forem maus, toda a tua energia será trevas. Quão grandes trevas atrairá? Porque você não atrai o que você pensa, você atrai o que você vibra. Porque se eu pensar em um toque de um apartamento, um carrão, um faturamento, eu vou atrair isso? Não, mas se eu vibrar isso, se eu andar na mesma vibração, porque a vibração é o comportamento, como eu me comporto. Se você quer sentar com grandes empresários, você não vai de qualquer jeito. Se você quer fazer um negócio de nível, você tem que saber as mesas que você senta. E outra coisa, tem gente querendo o produto que você quer vender. Tem pessoas que querem um produto assustadoramente, mas você não está vibrando na vibração que eles estão vibrando. Entendeu? Por isso que no começo você precisa enxergar o cenário. Qual é a dor do povo? Vamos parar para pensar, qual é a dor das pessoas na cidade de Recife? Quais são as dores das pessoas nas regiões em volta de Recife? Qual é a dor das pessoas no estado da Bahia? Qual é a dor das pessoas no Brasil? Como você vai alcançar? Tudo isso tem que estar no meio do seu cenário, e você tem que vibrar nessa frequência. Quanto mais você vibrar alto, mais resultados você vai ter. Está fazendo sentido? Se não está fazendo sentido, você arriba o dedo e vai beber água. Pergunte. Esse cara, Dr. Masaru Emoto, ele é um cara que mexe com as águas. Ele é biólogo, ele não é coisa. Porém, ele fez experimentos com as águas. E ele vai dizer o seguinte, que dependendo da frequência que você está, que você fala, dependendo disso, você modifica o ambiente. E ele fez esses testes nas águas. E aí eu trouxe alguns experimentos que ele fez. Olha só, olha como que as moléculas da água se transformam quando é o amor. Aqui é obrigado, gratidão, olha como ela fica. É o apoio, estou junto com você, vamos para frente. É assim que fica as moléculas. Mas olha a palavra ódio, olha o sentimento, a vibração ódio, como que faz com as moléculas? Deforma as moléculas. Olha para que a palavra de insulto, xingamento, sabe, as palavras podres, como a Bíblia regula sempre. Sabe, a coisa pior que tem é estar perto de gente, você precisando de aumentar a sua vibração e a pessoa xingando, soltando os palavrões, fazendo o ambiente não ficar legal. E olha aqui, a maldição, olha a deformidade que fica a molécula da água. Se as moléculas de água ficam assim, você carrega 70% do seu corpo, é líquido, é água. Então, quando nós temos que guardar a nossa boca, a nossa língua, para não afetar o ambiente, para não nos afetar, porque o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Provérbios vai dizer que do coração procede as coisas para a vida. Entende ou não? Mas olha só, esses experimentos não fez só com palavras, fizeram com músicas. Quais músicas nós ouvimos? Fez com rock, funk, fez com clássicos, usou Beethoven, Bach, usou essa turma dos clássicos, e foi resultados impressionantes, por conta da ressonância, amor. Bom, eu não vou falar das mãos, porque não vai dar tempo, tá? Por qual motivo?
As mãos, gente, elas são poderosas. A Bíblia nos adverte de não colocar as mãos precipitadamente, nem colocar e nem receber. Cuidado, saiba quem está colocando as mãos sobre a sua cabeça, ou pondere quem você coloca as mãos, porque nesse estudo aqui, isso aqui foi uma foto que tirou de uma máquina que detecta energia vital do corpo. E eles encontraram que isso aqui é tanto de atrair como de expelir. Impressionante. Parece um buraco negro. Né? E tem gente que é mão fechada demais, entra no buraco negro. Ok. Presta atenção nessa tabela de frequências de pessoas que estão negativas. Nível de consciência, vergonha. Qual é a frequência, os hertz dessa pessoa que está com vergonha? 20 hertz. Vamos lá, cor. Que a pessoa está indo para mais escuro. Nível de emoção, ela se sente humilhada. Se sente profundamente humilhada. Visão da vida, miserável. Ela tem a visão da vida que ela é miserável. Visão de Deus, desprezador. Ela acha que Deus está desprezando ela, ou Deus a desprezou. E processo, eliminação. Ela acha que está sendo eliminada das coisas. Ela não tem sucesso, não vai para lugar nenhum. E aqui a gente conversa com grandes, com pessoas que estão empreendendo, que têm loja, lojistas, e a frequência do corpo está baixa. Tem gente com clínicas, tem pessoas que têm vários empreendimentos e estão com energia baixa, se sentindo eliminados, desprezados, miseráveis, humilhados por alguma forma. O governo humilhou, e então se sente uma situação caótica. Eu não vou comentar os outros, mas eu vou passar para esse nível. Esse nível aqui é o divisor de águas. Porque não fique querendo empreender se você não tiver esse primeiro cidadão aqui. Coragem, nível de consciência para mudar de um estado negativo para um estado positivo, de vibração, é coragem. Porque se você pegar os textos da Bíblia e começar a colocar um em cima do outro a respeito de coragem, é impressionante. É impressionante. Porque a coragem, ela é uma vibração alta. Ela vai tirar você do negativo e colocar você no positivo. Coragem. Mas nunca faça nada sem antes projetar, analisar, testar o negócio e botar para acontecer. Coragem. O que coragem tem? Coragem é 200 Hz de frequência. Irmãos, sabe o que é 200 Hz de frequência? Sabe quem vibra 200 Hz de frequência? A natureza, as plantas, as árvores, tudo. Se você desce ali para aquela região do Capão ali, você vai ver que tem muitos rios lá e tá tudo zero, tá droga. É assim um fumo ali para ficar atraindo. O que você está sentindo? A energia negativa sai de mim, meu. Estamos aqui atraindo as energias desse lugar. Sabe por que ali tem muita energia? Porque é uma terra que a gente chama de natureza virgem. Tem muita energia, não foi explorada. E a natureza, ela tem uma frequência
de 200 Hz. Jesus fala para a gente orar no quarto, né? Ele não saía dos montes. É porque ele ia ficar mais perto de Deus? Não. Qual motivo? Natureza. Aí os cientistas descobriram que do coração do homem pulsa eletromagnético. Olha que coisa mais impressionante. Flui. E ele faz uma distância de 3 metros. Aqui, normal. 3 metros, cada bombada no coração, ele cria um campo de energia magnética de 3 metros de distância. Então, quando você chega perto dele, um do outro, você interfere no campo de energia. Você acha que Jesus não sabia disso? O texto vai dizer que Jesus, olhando para aquela pessoa, tocava. E quando Jesus disse, seja curado, ele sabia disso. Ele sabia que havia ressonância na voz. Ele falava de longe, alguém recebia cura, porque estava na frequência. Mas ele gostava de estar perto, de olhar no olho. Ele sabia como interferir na frequência do outro e trazer a pessoa para a frequência que ele estava. Entendeu mais ou menos? Então, cuidado com quem você conversa, cuidado com quem você dialoga, se expressa. Ok. Aí outro detalhe, os caras descobriram que esse campo energético que o coração busca, se você chegar dentro de um bosque, diz o Tiago, não faça perguntas. Quando você chega dentro do bosque, o campo energético fica do tamanho do bosque. Quando eu vi isso, eu falei, como esse cara? E eles mediram isso dentro do laboratório. A frequência que vocês estão andando, vocês precisam observar. E aqui eu vou mencionar só essas 3 frequências. A partir de 250, a frequência só sobe. Então olha só, o amor tem uma frequência de 500, a alegria tem uma frequência de 540, a paz tem uma frequência de 600 Hz de vibrações de frequência. Presta atenção. O fruto do Espírito começa com o quê? Amor, paz e alegria. Isso aqui, gente, não foi um cristão que fez. Eu esqueci até o nome do cidadão que fez isso, essa tabela. Isso aqui foi os caras medindo, fazendo testes. E o amor que eles descobriram aqui, esse amor começa com 500, mas o amor é uma emoção que cresce energeticamente. A gratidão, ele modifica as coisas, mas a paz, ela é uma frequência que permanece alta. E a alegria, irmãos, é impressionante a frequência da alegria, porque a frequência da alegria tem cura, sabia disso? Os caras descobriram que na frequência da alegria existe cura. Só que, você já viu quando Paulo está mencionando a respeito de ofertar? Quando fores ofertar, vocês não vêm com tristeza, mas com alegria. Sabe por quê? Porque dinheiro é energia. Tá? Deus não enxerga dinheiro como nós enxergamos o céu. Dinheiro para Deus é energia. Quanto mais você perceber a energia com alegria, e não com um negócio, como você é servo do dinheiro, como você é servo de mamão, mas servo de Deus, você dá com alegria, você contribui com alegria. Há uma frequência, não é o dinheiro que te domina, é você que domina o dinheiro. Isso muda tudo. Fez sentido? Não? Amém. Vamos para o encerramento. Ele ia até as 9.
Comecei hoje, já era 9h04. Eu tinha mais 2 coisas para tratar, que é o efeito Zenão e a glândula pineal. Mas quero falar para vocês. O efeito Zenão vai ser bem rápido. O que tem dentro dele é a ansiedade. A ansiedade paralisa as coisas. Tá? Paralisa as coisas. Só vou colocar um texto que mostra sobre isso. Aqui. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ou curso ao curso da sua vida? Ele está dizendo que quando estamos debaixo de ansiedade, nós não conseguimos acrescentar nada, nós ficamos paralisados. Nós não conseguimos nem avançar e nem voltar. Quem está falando isso é Jesus. Aí vem aqueles cientistas que eu passei rápido, 2 eram indianos, e os caras estudando a respeito de quando você fixa em uma matéria, em uma partícula, ela não desenvolve. Quando você fixa em uma matéria, ela não desenvolve. Só que um outro físico, esse cara aqui, esse aqui, ele vai dizer, afirmou ter verificado experimentalmente que a perturbação que provoca o efeito Zenão e não a medição. Queridos cabradores, sabe quando você lança o assunto e solta? Quando você estabelece uma oração, algo diante de Deus e solta, quebra o efeito Zenão. Mas quando você fixa naquilo, fica só naquilo, aquilo fica paralisado, estático. Eu vi os caras fazer um experimento, eu poderia ter claro. Eles juntaram 3 médicos, isso na Indonésia. Juntaram 3 médicos e colocaram uma mulher com um câncer, já fase bem agravada, e eles colocaram a ressonância ali para eles verem o câncer. E os médicos, em 3 minutos, diminuíram e desapareceram o câncer. O que eles falavam? Eles falavam assim: obrigado pela cura. Só isso. E eles faziam de uma forma simétrica, juntos. Obrigado pela cura, obrigado pela cura. E você vai vendo pela TVzinha lá, o câncer, o tumor, desaparecendo. Eles não colocaram aquilo no futuro, eles colocaram aquilo no presente. A energia, a frequência, ela vem daquela energia que nós falamos semana passada, ou da última conversa, da luz de Deus. Ela está dentro de cada um de nós. Agora basta nós sabermos usar. Como usar? Para que usar? Vai glorificar Deus ou vai glorificar o homem? Vai ser para quê? Para qual motivo? Dependendo do que você, para onde você vai colocar isso, isso vai te dar uma impulsão ou vai te retrair. Agora, qual é o ambiente que você está vivendo, trafegando? Se é com aqueles amigos negativos, se é com aquelas pessoas negativas, ou se são pessoas positivas? Quem você está escutando? Quem você está conversando? Com quem? 10 minutos para as perguntas e nós vamos encerrar. Tem mais um microfone aí?
Ah, Agora é 5. ixi. Sai filho. Essa frequência, por exemplo, a nível de paz, alegria, amor, aí tem 500 e tal. Sabe por quê? Eu preciso comprar um medidor desse para eu medir a frequência das galinhas. Eu quero que elas botem. Ele quer ficar rico. Eu quero que elas botem 2 ovos por dia. Vai que a frequência está baixa, eu vou fazer Mas só corrigindo. Tem um estudo que fala a respeito, Carlos Alberto sabe disso aí, de curral para vaca e para galinha também, que se bota música para